Tinha que ser um lugar da hora, mano. De falar assim, estudei lá. A Maiara, ele olhou lá no livro, você passou. Bolsa integral para Maiara. Eu lembro do dia, a gente recebeu um e-mail, né, falando. Era uma nota violenta, né, na PUC, e eu não conseguia pagar, eu comecei a chorar. Aí ali o coração já Aí já falei com a minha mãe toda emocionada, e aí no dia seguinte a gente tinha que trazer a documentação, né? Aí a gente foi lá e quando chegou lá, aquele monte de gente, aquela sala lotada. Assim, várias pessoas, né, que também tinham sido contempladas com a bolsa. E ali eu tive a noção, assim, do caramba, deu certo, é possível. E agora, o que vai acontecer, né? Como que faz? Como que é isso de estar numa universidade tão bonita, tão diferente, assim, dos espaços pelos quais eu já tinha passado, né? Sempre quando dava o intervalo das aulas, eu vinha aqui e comia uma pizza do Célio. Só que o Célio, eu acho que ele só tá aqui de noite. Ele ficava ali, assim, ó. Eu lembro que a gente combinou que ela ia sair do trabalho e ia até a faculdade. A PUC é realmente muito longe da minha casa, né? E de lá ela vinha, quando nós pegávamos ela lá na estação Jurubatuba. Então eu trabalhava o dia inteiro. E aí, depois do trabalho, eu vinha estudar à noite. 11h30 da noite. Acordava cedo, então da minha casa até a Vila Olímpia, onde era o meu trabalho, eu pegava um trem, um ônibus e um trem, né? Porque a estação não é próximo de casa. Essa era a ladeira que eu subia e descia pra ir voltar da PUC. Ó, pra subir precisa de disposição, hein? Trabalhava o dia inteiro na Vila Olímpia. Depois da Vila Olímpia, eu pegava um trem e 2 ônibus até eu aprender um caminho melhor, que aí foi um ônibus só e eu andava um pedacinho. Pra vir era Cachoeirinha, pra ir era Terminal Pinheiros. Voltar era ainda mais difícil, né? Porque aí tinha 2 ônibus e o trem e ainda tinha que da estação de trem, a estação autódromo ali, tinha que ir pra casa. Aí eu ia até o Terminal Pinheiros e pegava o trem. Deitava, dormia e quando era no dia seguinte, às 6 horas, ela tinha que levantar pra ir pro trabalho. Uma luta cansativa, como jamais estive, não há força que resiste. Perder meu tempo, eu nem quero mesmo. Eu preciso correr, acelero mesmo. No início teve muito essa preocupação de, mano, tem que estudar, tem que saber o que é isso, que assunto é esse. Assim foram 5 anos. Os professores falavam de assuntos que eu já tinha ouvido falar na escola pública, mas não fazia ideia do que se tratava. Aí eu perguntava, meu Deus, é o Senhor que dá tanta força pra ela, porque ela trabalha, ela faz faculdade. Eu não vivi a vida universitária como muitas pessoas vivem, assim, sabe? De ir pra festa, de ir pro bar, de fazer amigos, de interagir, de viver essa vida social, né? Porque eu sempre tive a consciência de que eu tinha que aproveitar cada minuto que eu tinha pra adquirir conhecimento. Eu tinha a noção da responsabilidade que eu tinha por ser a primeira da minha família a entrar na universidade, por ter tido essa oportunidade de ter uma bolsa integral, de que eu estava aqui para estudar. Eu estudei Relações Internacionais no IBMEC, né? Eu tive um pouco de dificuldade, né, logo no início. A gente realmente chega com bonde andando, assim, então você tem que situar, você chega com várias aulas já tendo passado, né, com grupos já formados, com atividades já marcadas para você entregar, então você chega no meio do caos e tem que se adaptar e tem que se situar. Então esse início foi bem difícil, assim. A gente sai com essa missão de quando a gente sai da favela e recebe uma oportunidade grande dessa, a gente tem essa missão de ser uma das melhores, sabe? Pra quem vem de onde eu venho, essa história de ensino superior nunca passa pela cabeça, né? Como algo real, algo possível. Porque a gente tinha consciência de que quem estava nas universidades públicas era quem estudava em escola particular. Pagar uma mensalidade extremamente alta que eu não precisei por conta da bolsa que eu consegui. E olhando as universidades privadas, pelo menos as poucas que eu tinha conhecimento, pensando em preço, sabia que a minha família não tinha condições de pagar. Muito por conta dela, né? Ela vem de faculdade também, vem de uma realidade bem complicada, mas conseguiu adentrar numa faculdade de elite. Até que no final do ensino médio, no 3º ano, eu soube de um tal de Enem, e soube também de um tal de ProUni, e aí fui estudar. Depois que eu terminei a escola, fui estudar durante um ano, focada ali no Enem, né? Então eu estudava pelas aulas do Telecurso 2000. Essa geração não sabe a beleza que é, a preciosidade que é as aulas do Telecurso 2000.
E no final do ano eu prestei o Enem e consegui essa bolsa para entrar na universidade, no caso na PUC São Paulo. E aí eu consegui entrar no IBMEC, né, por meio de bolsa ProUni. Para cursar Direito. Eu também consegui uma vaga pelo SISU para estudar Engenharia Biotecnológica, porque eu realmente gostava muito de ciências, né? Só que aí eu soube que a universidade era integral. Como que eu poderia sair da casa dos meus pais, que eu ajudava com o meu trabalho, para ir para uma universidade integral sem condições, né? Não fazia ideia dessa coisa de ajuda de custo, enfim. Eu sempre gostei muito de entender como as coisas funcionam, né? Sempre fui muito questionadora, muito inquieta, muito incomodada. E eu tinha a consciência de que o direito poderia me conduzir para esse lugar de conseguir respostas, né? Para as perguntas que eu tanto tinha. Que eram perguntas relacionadas a por que a gente vive numa sociedade tão desigual. Alguém decide que as coisas funcionem dessa maneira, né? E as coisas são decididas por meio de leis, principalmente. Então, eu queria entender como todo esse sistema funcionava, até porque já tinha desde já a intenção de transformá-lo. De certa forma, ela fez com que eu transformasse a minha visão. Passou na UAB, não fez nenhum cursinho. Entrando num curso técnico, entrando ali na minha faculdade, que de fato é muito distante da realidade na qual a gente saiu. Estudando, trabalhando, passou direto na UAB. As pessoas falavam das suas experiências, das viagens que faziam, das atividades, dos lugares por onde elas passavam, e eu não tinha como trocar, porque eu não fazia ideia do que aquilo significava, né? A minha realidade estava muito distante daquilo que eu ouvia as outras pessoas falarem. Essas 3 pessoas de quem eu me aproximei eram bolsistas. Uma era de Pirituba, o outro era do Tucuruvi, se eu não me engano, e a outra era da Vila Matilde. E a gente traz um pouco da nossa vivência, né? Embora abertamente a gente não fale da nossa história, não fale de onde a gente vem, a gente vive coisas que são importantes de serem postas quando a gente se expressa, né? Quando a gente se posiciona. E a gente está numa universidade que muitas pessoas que hoje decidem, né? Grande parte das pessoas que estão hoje no Judiciário Paulista vieram daqui. Os juízes do futuro, juízes, promotores, advogados, entre outras carreiras que decorrem do direito, estão saindo daqui. Então é muito importante que haja diversidade no espaço universitário, né? Nessa universidade, para trazer outras visões e para ampliar um pouco, né, a visão de quem vai decidir aí um dia. Foi só quando eu vim pra PUC que eu tive plena consciência do quanto o nosso país é desigual. Eu pude compreender um pouco melhor o porquê que meu pai saindo 5 da manhã todos os dias, trabalhando o dia inteiro, incansável, super compromissado com o trabalho que ele fazia, se dedicando tanto, se esforçando tanto. Mesmo com meu pai fazendo tudo isso, a gente ainda vivia uma vida de faltas, né? Eu realmente consegui encontrar essas ferramentas, entender como as coisas funcionam, entender como as leis elas são construídas e como elas podem rumar para um caminho de redução de desigualdades, né? A PUC mudou a minha vida, né? Me abriu portas, me trouxe muitas oportunidades, fez com que financeiramente a minha vida mudasse, né? Então eu consegui colaborar muito mais com a vida da minha família. Os pais me ajudaram, ela também me ajudou muito, né? Então, muitas vezes não tinha um puto pra comer nada. Ter a PUC no currículo reforçou ainda mais a minha entrada em espaços onde eu jamais imaginaria que eu fosse estar, vindo de onde eu venho. Sou muito grato a ela. Você acaba tendo contato com pessoas que são muito importantes e que você jamais imaginaria que fosse ter essa oportunidade de ter contato, com espaços que você jamais imaginaria que fosse estar. Eu sei que muitos colegas meus lá da quebrada onde a gente mora não tiveram essa condição. Ou você trampa ou você estuda. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então comecei com 16 anos, ali na Caixa Econômica, era mocinha do Posso Ajudar. Depois eu fui para um outro banco, fui ser estagiária, ainda no ensino médio, do Banco Santander. E aí fui trabalhar num braço do Banco Santander, que é a Web Motors. E foi enquanto eu estava no Santander que eu soube que eu consegui a bolsa integral na PUC. E aí continuei trabalhando no Santander, gostava muito do que eu fazia lá, era estagiária. Mas aí eu precisava estagiar em um escritório, né? Ter essa experiência de estagiar num escritório de direito. E aí eu soube de uma vaga que uma pessoa de lá da Web Motors
acabou sabendo, né? Tinha algumas relações e tudo mais, soube de uma vaga e me indicou para essa vaga. E aí eu fui estagiar num escritório que a gente chama de boutique, porque é mais especializado, é menorzinho, né? Focado nos assuntos que o escritório trata. A gente se conheceu, foi num escritório, era um escritório pequenininho, eles chamam de escritório boutique de direito tributário, em que eu e a Mayara trabalhamos. É muito difícil você conviver todos os dias com a Mayara e não se aproximar dela. Ela já fazia parte do escritório, mas ela veio integrar a equipe específica de infraestrutura. E a gente trabalhava num escritório em que as coisas, meus chefes, por exemplo, não davam nem bom dia. Chegou na minha sala com aqueles olhos brilhantes, aquela postura determinada. E a Mayara não, a Mayara parava, ouvia, conversava, ela te olhava, ela tentava realmente te ajudar. Então era muito difícil você não ser cativado pela Mayara. A integração foi super fácil, ela é uma pessoa adorável. É impossível não se apaixonar pela Mayara. Trabalha bem em equipe, trabalha bem sozinha. Muito comunicativa. Uma profissional dedicada, inteligente. Um olhar social muito aguçado. Proativa, colaborativa. Algumas coisas aconteciam quando a gente ia em fórum, ia falar com o juiz. E as outras meninas, acabávamos passando e, enfim, é a vida. E a Mayara não, a Mayara puxava porque esse é o problema, porque não pode ser assim. E ela desenvolvia formas de resolver as situações que a gente passava. Assim, sempre buscando soluções para os problemas, para os clientes. Enfim, ia para casa às vezes chorando. Ela não, ela falava, não, eu preciso falar com, não sei, subprefeitura de tal área. Sempre com ideias inovadoras. Isso me chamava muita atenção, porque ela era uma menina, assim. Acho que era o primeiro ou segundo emprego dela. E ela tinha muita vontade de mudar, de fazer as coisas diferentes. Sempre foi uma postura firme, sempre foi uma pessoa determinada, sempre foi uma pessoa ponta firme, que você pode contar. Eu lembro uma vez que a gente estava indo pra aula juntos, a gente estava acho que no metrô, e ela começou a falar da represa Billings. Então, desde aquela época, que eu não vou recordar direito o ano, acho que era 2014, ela já tinha essa pegada forte da onde ela vive. Ela já me dizia, mesmo naquela época, ela já sabia, era uma pessoa absurdamente determinada. Não, porque lá é a subprefeitura X, eu preciso falar, eu já mandei uma carta, eu faço parte não sei de qual conselho, eu já mandei um e-mail, sábado de manhã eu vou encontrar o subprefeito e mais tarde eu vou numa feijoada num samba. Ela deixava isso muito expresso, muito claro para todo mundo, que ela alçaria outros voos. Eu podia contar a verdade, né, de como que você chegou na minha sala, você lembra? Porque eu lembro. Eu lembro. Posso contar essa história, foi muito engraçado. Foi divertida. Lembro perfeitamente de você entrando na sala. Como foi, Marília? Foi assim, ela entrou na sala e estava vindo de um outro setor para integrar o setor de infra. E eu perguntei para ela, tá feliz de voltar a advogar, né? Enfim, de integrar o setor de infra? Ela disse, não, tô absurdamente insatisfeita, mas os boletos não param de chegar. Eu não tenho escolha, eu preciso fazer isso.